Na sessão extraordinária desta quinta-feira, os parlamentares discutiram o projeto que cria o Programa Estadual de Práticas Restaurativas, Mediação de Conflitos e Cultura de Paz. A ideia é desenvolver a cultura da não violência, respeito à diversidade e aos direitos humanos. O programa prevê um conjunto de métodos consensuais e resolução de conflitos, abrangendo setores públicos e privados relacionados às áreas de segurança, saúde, educação, assistência social, cultura, justiça e cidadania. O texto do ex-deputado Zaqueu Teixeira foi aprovado em primeira discussão. A proposta dos ex-deputados André Lazzaroni e Rafael Pisciani autoriza o Estado a vender imóveis públicos que pertençam a fundações, autarquias ou empresas públicas para fins residenciais em benefício dos servidores da segurança pública. O projeto foi aprovado em primeira discussão e ainda retorna ao plenário para mais uma votação. O Rio de Janeiro pode ter uma central gerenciadora de vagas para coordenar o acolhimento de mulheres vítimas de violência no Estado. As vítimas devem ser encaminhadas para abrigos, casas de passagem, centros de acolhida ou outros serviços de acolhimento institucional. O projeto do deputado Renato Cozzolino foi aprovado e precisa passar mais uma vez pelo plenário. Servidores das carreiras de segurança pública do Estado podem receber os distintivos utilizados em serviço quando se aposentarem ou passarem para a inatividade. No caso de falecimento dos servidores, as famílias ficam responsáveis por devolver os distintivos aos órgãos de origem. A proposta do deputado delegado Carlos Augusto recebeu 5 emendas e retorna às comissões. Hoje ele já leva para casa, tá? Ele já leva o distintivo para casa. Só que não é lei. Nós queremos tornar isso uma obrigação, se ele quiser levar o distintivo para casa. Repito, ele já leva. Só vai virar lei agora todos os profissionais da carreira de segurança poderem levar o seu maior símbolo, a sua segunda pele, para casa após a aposentadoria. Em seguida, na sessão ordinária, os parlamentares discutiram o projeto dos deputados Valdec Carneiro e Zeidan e da ex-deputada Tânia Rodrigues, que cria a política estadual para a população em situação de rua no estado do Rio. O programa tem como principal objetivo garantir a essa população acesso às políticas públicas nas áreas de saúde, educação, assistência social, moradia, trabalho e renda. O texto também assegura a capacitação dos profissionais que vão atender pessoas em situação de rua. A proposta recebeu 12 emendas e retornou às comissões. O projeto busca, em primeiro lugar, dar visibilidade a esse problema nas políticas públicas, né? Instituir uma política estadual que permita que o poder público deixe de naturalizar essa situação, tire da invisibilidade esse problema e desenvolva ações e iniciativas como, por exemplo, enquanto essa população permanecer em situação de rua, ela não pode perder outros direitos, porque isso acontece normalmente. A falta do direito à habitação vai desencadeando, como um efeito dominó perverso, assim, a violação de outros direitos, né? As crianças não têm direito à educação, as pessoas e as mulheres em particular não têm acesso à atenção primária em saúde, enfim, vários outros direitos vão sendo também violados. Pode ser implementada no Estado uma campanha permanente contra o assédio e a violência sexual nos estádios do Rio. A campanha deve abordar os direitos das mulheres, promover a conscientização do público e informar os telefones de órgãos públicos que recebem denúncias de abusos contra as mulheres. A proposta da deputada Dani Monteiro foi aprovada e depende da sanção do governador para virar lei. Hoje a gente começa a falar cada vez mais, visibilizar os casos de violência contra a mulher. Mas é preciso ter política pública de conscientização. Não basta apenas punir, porque o machismo ele não é inerente também da natureza do homem. Ele é um processo que é construído na sociedade. Então é também moldado na mulher a submissão, mas é moldado no homem a ideia também da violência, dessa violação do corpo da mulher. Shoppings, casas de shows, hipermercados, campos universitários e outros locais que concentrem mais de 1.000 pessoas podem ser obrigados a manter uma equipe de bombeiros civis. O grupo deve estar equipado com um conjunto completo de primeiros socorros, incluindo desfibrilador, e deve ter pelo menos uma integrante mulher. A proposta do deputado Coronel Salema recebeu 4 emendas. Isso é uma lei federal de 2009 que o Rio de Janeiro precisa se ajustar.
Então, além da geração de empregos e qualificados, nós vamos ter aquele primeiro atendimento, né, do profissional da área, que ele vai ter a especialização tanto na área médica quanto até naquelas questões, como a gente tem visto esses desastres que estão acontecendo nos hospitais, nos shoppings, né, os aeroportos. Então, quer dizer, aquele primeiro atendimento é importante até a chegada do bombeiro militar. Já os deputados Rosenberg Reis e Sérgio Loubach querem autorizar o governo a criar uma delegacia especializada para receber denúncias de maus tratos a animais domésticos. O projeto determina que a nova delegacia deve utilizar instalações, equipamentos e pessoal da estrutura existente da Polícia Civil. A proposta foi aprovada em segunda discussão e depende da sanção do governador para se tornar lei. Os animais têm uma importância muito grande, principalmente na questão terapêutica, pessoas que precisam de ter contato com os animais, principalmente os cães, os gatos também. Então, e muitas das vezes, esses animais são maltratados, têm maus tratos e não tem uma delegacia específica para registrar contra esse crime que hoje é tão terrível. Concessionárias de serviços públicos do Rio podem ser proibidas de negar atendimento a novos moradores de imóveis com dívidas anteriores. O projeto do deputado André Siciliano esclarece que a empresa deve cobrar a dívida do antigo morador que ficou inadimplente e não prejudicar o novo morador do imóvel. As empresas também não podem incluir os nomes dos proprietários dos imóveis em cadastros de inadimplência, caso a dívida esteja em nome de terceiros. O projeto retorna à pauta para a segunda discussão. Os deputados Carlos Macedo e Márcio Pacheco querem a inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate à erotização infantil nas escolas da rede pública do Estado. Os parlamentares querem evitar que as crianças sejam expostas a conteúdos não apropriados para a idade. O projeto recebeu uma emenda. Tivemos um debate e ainda há os que defendam de forma muito inflamada a questão do gênero, ou seja, não tratando ou tentando confundir a criança na possibilidade de existir um terceiro sexo, um quarto sexo, quando na verdade entendemos que o gênero é masculino e feminino. E esse projeto visa justamente impedir que esse debate ocorra no ambiente escolar. Empresas de telefonia podem ser obrigadas a fornecer aos clientes da modalidade pré-pago um histórico da utilização dos serviços e dos créditos contratados. No momento da recarga do aparelho, os clientes também devem ser informados por mensagem de texto dos valores praticados pela empresa para ligações locais e interurbanos. A proposta da deputada Marta Rocha foi aprovada e retorna para a segunda discussão. O que esse projeto pretende é dar transparência e acesso imediato do consumidor ao histórico da sua conta mensal, para que ele possa efetivamente saber qual foi o consumo. Então eu tenho absoluta certeza que com esse projeto, com a possibilidade do acesso imediato, haverá, sem dúvida nenhuma, uma menor reclamação por parte dos consumidores e, por via de consequência, menos problemas para os consumidores. Os sites oficiais dos hospitais do Rio podem passar a divulgar informações sobre pessoas que tenham sido internadas inconscientes e sem documentos. A proposta das deputadas Lucinha, Marta Rocha e Marina Rocha foi aprovada e retorna ao plenário para a segunda votação. Analisado ainda o projeto do deputado Carlos Mink, que trata da prevenção da saúde e do incentivo às pesquisas científicas com a cannabis medicinal. A ideia é garantir suporte institucional e orientação para pacientes e familiares. Entre as medidas propostas, o estímulo às pesquisas com a cannabis para o tratamento de diversas patologias. Também pode ser garantida a produção e o consumo medicinal da cannabis e medicamentos derivados da planta. A proposta foi aprovada e retorna à pauta para a segunda discussão. Pode ser implementado no Rio o programa de melhoria na qualidade da merenda escolar na rede pública de ensino. De acordo com o texto, a alimentação dos alunos deve ser saudável e adequada, com opção de cardápio vegetariano.
Produtos de origem animal do tipo embutidos, como salsichas, por exemplo, serão vetados. E pelo menos 30% dos recursos destinados à merenda devem ser usados para a aquisição de produtos orgânicos. O projeto do deputado Flávio Serafini recebeu 29 emendas. E o deputado Dr. Serginho quer criar o programa Empresa Amiga da Cultura. O objetivo é estimular empresas do Estado a patrocinar projetos aprovados pela Secretaria Estadual de Cultura. Os patrocinadores poderão divulgar as ações praticadas com fins publicitários. O projeto foi aprovado e depende de mais uma votação para se tornar lei. No expediente final, a deputada Renata Souza fez críticas ao governador Wilson Witzel. Segundo a parlamentar, a crise hídrica da SEDAI, o aumento da letalidade policial e o crescimento da dívida do Estado são fatores que demonstram falta de planejamento do governo. A gente teve um aumento aí em 282% aí da nossa dívida e, ao contrário disso, o governador peca a não apresentar soluções concretas para o Estado do Rio de Janeiro. E isso demonstra a crise na SEDAI e também a crise na segurança pública. Afinal de contas, foram 30% de letalidade policial a mais dos últimos 20 anos, ou seja, 1.810 pessoas foram mortas em ações da polícia.